Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem mover a realidade com o poder da mente, enquanto outras vivem presas em um ciclo invisível de repetições? O que separa o sábio do comum não é o acaso. É o entendimento das leis que regem o universo. Essas leis sempre existiram. Antes das religiões, antes da ciência moderna, antes mesmo da escrita. E os antigos as chamavam de princípios herméticos. Elas foram reunidas em um livro misterioso, conhecido como o Kybalion. Este não é um livro comum. É um mapa para a mente humana, um espelho da criação, um manual de poder silencioso. Hoje eu quero que você se imagine diante de um portal. De um lado, o mundo visível, o cotidiano, as contas, as preocupações, o ego, o ruído. Do outro, o mundo invisível, onde ideias se tornam matéria, onde o pensamento cria forma, onde vibração é sinônimo de realidade. Este vídeo é a chave que abre esse portal. Mas atenção, uma vez que você enxergar o que está por trás das aparências, não há como desver. Você mudará, não porque alguém te convenceu, mas porque algo dentro de você reconhecerá a verdade. Então, antes de seguir, respire, sinta o ar entrando e saindo. Não pense, apenas ouça, porque a sabedoria do Kybalion não se entende com o intelecto. Ela é relembrada pela alma. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Essa é a frase que abre o livro. Ela nos avisa: o conhecimento não é dado, ele é conquistado. Você precisa estar pronto para recebê-lo. O Kybalion revela 7 leis universais que sustentam tudo o que existe. Da física ao pensamento, da música ao tempo, do átomo ao cosmos. E quando você as compreende, começa a enxergar que tudo o que vive, inclusive você, é regido por princípios imutáveis. Esses princípios são como softwares da realidade. E o primeiro deles é o princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Nada existe fora da consciência. Tudo o que você experimenta, suas vitórias, seus medos, suas dores, é uma projeção da sua mente. Pense nisso. O que você chama de realidade é apenas a interpretação daquilo que seus sentidos captam. Mas e se o que você percebe for apenas uma frequência entre infinitas possibilidades? Imagine um projetor de cinema. A imagem que aparece na tela não é a realidade. É apenas uma luz interpretando o filme que está no rolo. Você é o projetor. O mundo é o filme. O Kybalion ensina. Se o universo é mental, então tudo pode ser moldado pela mente. Mas a maioria das pessoas tenta mudar a tela sem trocar o filme. Tentam mudar o exterior sem transformar o interior. É por isso que as coisas parecem não sair do lugar. Não é o mundo que precisa mudar, é o seu padrão mental. Você já percebeu que quando está em paz, as coisas fluem? Que quando você acredita em algo com convicção profunda, o universo parece conspirar a seu favor? Isso não é coincidência. É mentalismo em ação. Mas cuidado, a mente é um campo fértil. E ela não julga o que você planta. Se você cultiva medo, colhe obstáculos. Se cultiva fé, colhe possibilidades. O todo é mente, e você é parte desse todo. Logo, você é mente também. Pense nisso. Se Deus é o oceano, você é uma gota dele, não separada, mas feita da mesma substância. Cada pensamento que você tem gera ondas que se espalham pelo oceano inteiro. E o universo responde. Então, pergunte-se, que tipo de ondas eu estou enviando hoje? Será que estou vibrando em escassez, medo, dúvida? Ou estou vibrando em confiança, amor e criação? O universo não fala português. Ele fala frequência. Curta este vídeo se essa mensagem já começou a mexer dentro de você. E continue aqui, porque o segundo princípio vai te mostrar como a energia se move através de tudo. 2. O princípio da correspondência. Como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. Essa é uma das frases mais poderosas já escritas. Ela revela que tudo o que acontece no macrocosmo se reflete no microcosmo e vice-versa. O universo é um espelho,
e o reflexo mais fiel da sua realidade externa está dentro de você. Se você vive em conflito, observe. O caos não está no mundo, ele está no seu interior. Se você busca a abundância, comece cultivando prosperidade mental antes de esperar resultados materiais. O erro está em tentar resolver as consequências sem tratar as causas. Mas a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Olhe ao redor agora. Seu ambiente é o retrato do seu estado interior. Seu trabalho, seus relacionamentos, suas oportunidades, todos são projeções das frequências que você sustenta. Quer mudar o fora? Mude o dentro. A mente humana é um holograma. Cada pensamento contém a estrutura do todo. Por isso, compreender a si mesmo é compreender o universo. É como observar uma gota de água e enxergar o oceano inteiro dentro dela. Tudo se repete em escalas diferentes, desde o átomo até a galáxia. O que é pequeno reflete o que é grande. Agora pense, se a Terra gira em harmonia, por que há desordem dentro de você? Se o universo é expansão, por que você se limita? O princípio da correspondência convida à coerência. Quando o que você pensa, sente e faz estão alinhados, o universo se reorganiza ao seu redor. O que parecia impossível se encaixa. As portas que pareciam trancadas se abrem. A harmonia interior cria ordem exterior. A desordem interior cria caos exterior. Nada está fora de você. Você é o espelho. E o reflexo só muda quando você muda. 3. O princípio da vibração. Tudo vibra. Nada está parado. Na essência, tudo o que existe é energia. Desde o som do seu coração até o movimento das galáxias. Tudo pulsa em uma frequência específica. Você não vê, mas sente. Quando entra em um lugar e sente um peso no ar, é vibração. Quando conhece alguém e instantaneamente confia ou se afasta, é vibração. Pensamentos são vibrações. Palavras são vibrações. Sentimentos são vibrações. E todas elas atraem o que vibra em ressonância. Por isso, não basta dizer quero prosperidade se você vibra medo e carência. O universo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você é. Quer mudar a sua vida? Mude sua vibração. Isso não é misticismo, é física. Tudo no universo é energia oscilando em diferentes velocidades. O que difere a matéria do espírito é apenas o grau de vibração. Os mestres herméticos entendiam isso e sabiam como elevar sua frequência para sintonizar planos mais sutis da existência. Mas você também pode fazer isso, sem precisar de templos ou rituais. Toda vez que você se conecta à gratidão, você eleva sua frequência. Toda vez que perdoa, solta um peso vibracional. Toda vez que ama, expande o campo ao seu redor. Vibração é o idioma da criação. E você é o emissor e o receptor. Então, antes de culpar o destino, pergunte-se: qual estação eu estou sintonizando? Porque a música da sua vida só muda quando você gira o dial da sua frequência interior. Curta este vídeo se isso fez sentido para você. E se quiser, compartilhe com alguém que precisa lembrar que é energia em movimento. Agora, prepare-se, porque o próximo princípio vai te mostrar como o oposto não é inimigo, mas complemento. Pá 4. O princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. E tudo tem o seu oposto. Luz e sombra. Calor e frio. Alegria e tristeza. Sucesso e fracasso. Essas dualidades não são rivais. São expressões diferentes da mesma energia em extremos opostos. O segredo hermético está em compreender que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O frio e o calor são apenas variações de temperatura. O ódio e o amor são vibrações diferentes do mesmo sentimento. Conexão. A polaridade ensina que nada é absoluto. Tudo pode ser transmutado. Você pode transformar medo em coragem, tristeza em sabedoria, raiva em força criativa. Mas para isso, é preciso entender que você não é o que sente. Você é aquele que observa o que sente. O sábio não elimina as polaridades, ele as domina. Quando você entende que o bem e o mal são apenas extremos de uma mesma escala,
Deixa de ser escravo das emoções. Pense nas marés. Elas sobem e descem, mas o oceano permanece o mesmo. A vida é assim. As ondas das emoções vêm e vão, mas o ser que você é no centro é imutável. O problema é que a maioria vive oscilando entre polos sem perceber que pode escolher o ponto de equilíbrio. Quer ser livre? Pare de lutar contra a dualidade. Abrace-a, aprenda com ela. O segredo da serenidade está em não se identificar com os extremos, mas aprender a dançar entre eles. E quando você domina a polaridade, o próximo princípio se revela naturalmente. O princípio do ritmo. A dança do universo, sim, o princípio do ritmo. Tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés. O universo respira. Tudo o que nasce morre. Tudo o que sobe desce. Tudo o que expande contrai. A vida é movimento. E o ritmo é a batida que conecta todas as coisas. Mas o erro humano é resistir a esse ritmo. Queremos que o alto dure para sempre e que o baixo nunca chegue. Mas as marés vêm para ensinar o desapego. O sábio não luta contra o fluxo. Ele flui com ele. Se o sucesso vem, ele agradece. Se a queda chega, ele observa e aprende. Porque ele sabe que a oscilação é necessária para o crescimento. Você já percebeu como depois de um período difícil, nasce uma nova versão de você mesmo? O caos vem apenas para limpar o terreno. O inverno não é o fim, é o preparo da primavera. Assim é a lei do ritmo. E quando você a compreende, para de se desesperar nos momentos de queda, porque você sabe que a maré vai subir novamente. O segredo é manter-se centrado enquanto tudo se move. Ser o observador do fluxo, não o refém dele. Então, quando algo parecer estar dando errado, lembre-se, o pêndulo precisa ir a um extremo para voltar ao outro. Nada é permanente. Nem a dor, nem o prazer, tudo flui, tudo muda, tudo volta. O universo é uma sinfonia e você é uma nota essencial dessa música. E agora que você entendeu o ritmo, está pronto para compreender o próximo princípio. Aquele que mostra como tudo tem uma origem, uma semente, um pai e uma mãe. 6. O princípio de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Essa é uma das frases mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras do Kybalion. Porque ela te obriga a assumir responsabilidade total pela sua vida. Tudo o que você viveu até hoje, os triunfos e as dores, foi consequência de causas que você, consciente ou não, colocou em movimento. Nada é sorte, nada é azar, tudo é lei. O universo é preciso como um relógio cósmico. Cada ação, pensamento ou emoção é uma semente que inevitavelmente germinará no tempo certo. Você pode não perceber agora, mas o que colhe hoje nasceu ontem. E o que plantar agora colherá amanhã. Muitos vivem como folhas ao vento, levados pelas circunstâncias, reclamando do destino, culpando os outros, a economia, o governo, a infância. Mas os hermetistas entendem. Quem conhece a lei da causa e efeito não é jogado pelo destino, ele o cria. Os sábios não reagem, eles agem. Eles sabem que cada escolha, cada palavra, cada emoção tem um preço e um propósito. A maioria das pessoas vive no plano dos efeitos. Elas veem o resultado e se desesperam. O hermetista vive no plano das causas. Ele entende o jogo antes que o tabuleiro se mova. Pense agora na sua vida. Quantas vezes você repetiu o mesmo ciclo e chamou isso de azar? Talvez a causa seja o pensamento que você alimenta todos os dias, a emoção que você não controla, o padrão que você não quebra. A verdade é que tudo o que você não domina te domina, mas a boa notícia é que, ao se tornar consciente, você pode reverter o jogo. Você pode começar a criar causas deliberadas, pensamentos que gerem prosperidade, atitudes que gerem respeito, emoções que gerem paz. A vida é como um eco. Ela devolve exatamente o que você emite. Quer um exemplo moderno? Observe as redes sociais. O algoritmo entrega mais do que você consome.
Quanto mais você interage com conteúdos negativos, mais o sistema te alimenta com isso. A vida é o mesmo algoritmo. Ela devolve aquilo que você vibra. O hermetista entende que reclamar é uma oração invertida. Cada palavra é uma semente de realidade. E o universo não entende ironia, ele entende frequência. Por isso, vigie suas palavras, seus pensamentos, suas intenções. Eles são as causas invisíveis dos efeitos que você chama de vida. Nada é aleatório. Tudo tem um porquê. Mesmo que você ainda não o veja, você não está perdido. Está apenas colhendo o que plantou sem perceber. Mas agora que você sabe, pode plantar de forma consciente. Pode escolher ser causa e não efeito. E ao compreender isso, você se aproxima do último princípio hermético, aquele que une todos os outros, o princípio do gênero. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. Não se trata de sexo, mas de energia. O Kybalion fala da dualidade criadora presente em tudo o que existe. O impulso ativo e o receptivo, o fazer e o ser, o pensar e o sentir. O masculino é a energia da ação, da direção, da vontade. O feminino é a energia da gestação, da intuição, da criação interior. Ambas são indispensáveis. No universo, nada nasce sem a união desses dois polos. O sol fecunda a terra, a semente encontra o solo, o pensamento encontra o sentimento. E juntos criam a realidade. O erro do mundo moderno é o desequilíbrio dessas forças. Vivemos em excesso de masculino, ação sem consciência, fazer sem sentir, progresso sem propósito. E quando isso acontece, a alma adoece. Mas o equilíbrio é a chave. O verdadeiro poder está na integração. Quando sua razão e sua intuição andam juntas, você cria com maestria. Quando sua ação nasce da sabedoria e não do medo, tudo floresce. O gênero é a dança sagrada da criação. Em cada ideia, há o momento de conceber e o momento de agir. O tempo de pensar e o tempo de mover. O segredo é não forçar, mas permitir. Você já reparou que a natureza nunca apressa nada e ainda assim tudo se cumpre? O bambu leva anos crescendo invisivelmente antes de romper a terra. Mas quando emerge, cresce metros em poucos dias. Esse é o poder do princípio feminino. Paciência, profundidade, nutrição silenciosa. E quando chega o momento certo, o princípio masculino age, rápido, decisivo, firme. O mestre é aquele que entende o tempo de cada energia. Não empurra o rio, apenas flui com ele. Quando você harmoniza o masculino e o feminino dentro de si, encontra o ponto mais poderoso da existência, a criação consciente. Nada te falta, porque nada está fora. Tudo já existe em você, esperando a combinação perfeita entre ação e receptividade. Essa é a alquimia interna. E quando ela acontece, você se torna o criador da sua realidade, não por força, mas por sintonia. O despertar. Hermético, agora que você conhece as 7 leis, respire fundo. Deixe as palavras assentar. Porque este não é apenas conhecimento, é um chamado. O Kybalion não foi escrito para te dar respostas, mas para lembrar o que você sempre soube. Você não está separado do universo. Você é o próprio universo, experienciando a si mesmo em forma humana. A mente, a correspondência, a vibração, a polaridade, o ritmo. A causa e o gênero são espelhos de um mesmo princípio. Tudo é um. O erro da humanidade foi se esquecer disso. E é por isso que sofremos, lutamos, competimos. Buscamos no externo o que só pode ser encontrado dentro. Mas o despertar começa quando você para de buscar e começa a ser. O hermetismo não pede fé cega, pede observação. Observe a natureza, observe o tempo, observe a si mesmo. Tudo segue um padrão. E esse padrão é perfeito. Quando você sintoniza com ele, a vida deixa de ser luta e se torna fluxo. Você não tenta mais, você permite. Você não controla mais, você entende. E o entendimento liberta. O universo não é contra você. Ele é você, em outra forma, respondendo à sua vibração.
Então, da próxima vez que algo te frustrar, pergunte: o que isso quer me ensinar? Porque cada obstáculo é uma lei atuando. Cada dor é uma aula disfarçada. O Caibalion não te promete poder sobre os outros. Ele te oferece poder sobre si mesmo. E esse é o poder mais raro e transformador de todos. Quando você domina sua mente, domina seu mundo. Quando você compreende as leis, se torna um com elas, aplicando os princípios na vida moderna, talvez você esteja pensando: tudo isso é lindo, mas como aplicar no meu dia a dia? Vamos trazer o Caibalion para o século XXI. O mentalismo te lembra: você é o programador da sua mente. Então pratique a vigilância dos pensamentos. Ao acordar, em vez de mergulhar no celular, mergulhe em si mesmo. Pergunte: que energia quero emitir hoje? A correspondência te ensina a olhar para dentro quando algo te incomodar fora. Se há confusão no trabalho, talvez haja confusão em seus limites. Se há falta de amor, talvez falte amor próprio. O fora é o espelho do dentro. A vibração te lembra de cuidar da sua energia como quem cuida de um jardim. Evite conversas e ambientes que drenam. Aproxime-se de quem eleva. Alimente-se de ideias, músicas e pessoas que ressoam com quem você quer se tornar. A polaridade te convida à empatia. Entenda que até quem te fere é um espelho mostrando o extremo que você ainda rejeita. Quando você aceita as sombras, as luzes se expandem. O ritmo te ensina a confiar no tempo. Nem todo plantio dá frutos no mesmo mês. Não confunda lentidão com fracasso. A vida tem seu compasso. Respeite-o. A causa e efeito te dá o poder da responsabilidade. Se algo não vai bem, mude o padrão. Não espere sorte, plante ação. O universo retribui quem participa do próprio destino. E o gênero te convida à harmonia. Não viva só no fazer. Permita-se sentir, contemplar, respirar. A intuição é a bússola da alma, e sem ela, toda direção é ruído. Essas leis não são dogmas, são ferramentas. E quando usadas juntas, criam um poder silencioso que transforma tudo ao redor. O silêncio do mestre, o verdadeiro hermetista, não precisa provar nada. Ele não debate, não impõe, não grita. Ele apenas é. Porque quando você compreende a mente, o resto é detalhe. Quando entende o ritmo, não há mais pressa. Quando aceita a polaridade, não há mais medo. E quando vê causa em tudo, não há mais culpa. O silêncio do mestre não é vazio, é plenitude. Ele fala apenas quando o som serve ao propósito da verdade. Você pode reconhecer um ser desperto pela serenidade no olhar. Parece que ele sabe algo que o mundo esqueceu. E de fato sabe. Sabe que a realidade é um espelho e que o reflexo muda quando o observador desperta. Um chamado à jornada interior. Este vídeo não termina aqui, porque o Caibalion não é uma leitura, é um caminho. A cada vez que você revisita seus princípios, eles se revelam de forma mais profunda. É como escalar uma montanha e olhar a paisagem de um novo ponto de vista. Hoje, talvez você tenha entendido com a mente, mas em algum momento entenderá com a alma. E nesse instante, você perceberá que nunca esteve perdido. Tudo o que você buscava já estava dentro de você. A jornada hermética é o retorno ao lar, o lar da consciência. E quando você chega lá, descobre que o universo inteiro sempre esteve esperando pela sua lembrança. Conclusão e chamada final. Caibalion não promete milagres. Ele revela leis. E as leis não escolhem favoritos. Elas apenas respondem. A diferença entre quem sofre e quem prospera está no nível de entendimento dessas leis. E agora que você conhece o mapa, o próximo passo é viver de acordo com ele. Comece hoje. Observe seus pensamentos. Eleve sua vibração. Aceite o ritmo da vida. Crie causas conscientes. Equilibre o masculino e o feminino dentro de si. E então, o que parecia mágica se tornará natural. Porque o milagre é apenas a lei sendo compreendida. Curta este vídeo se alguma parte dele despertou algo dentro de você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e poder interior. Lembre-se,
Os lábios da sabedoria permanecem fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. E se você chegou até aqui, é porque já está ouvindo. O universo inteiro te observa, em silêncio, esperando o seu próximo pensamento.